Olá! Eu vou começar a falar um pouco do processo da fertilização in vitro. No meu caso, minha experiência, meu tratamento, pro meu determinado tipo de problema. Dia 26 de junho eu fui pro Brasil, afinal meu tratamento de fertilização in vitro começou há 5 anos atrás, 5 anos e meio, em novembro de 2015, onde eu coletei os meus óvulos. Eu tive 16 óvulos na época. Tive que fazer uma coleta bem rápida, porque meu médico me deu pouco tempo pra coletar esses óvulos antes de começar a químio. Tanto que eu coletei meus óvulos num domingo e logo na segunda-feira eu já comecei a minha primeira quimioterapia. Então eu não tive muito tempo. Então, naquela época, não deu tempo muito de eu processar o que estava acontecendo, porque afinal eu estava coletando como uma forma de prevenção e eu só conseguia focar no câncer, no tratamento, na quimioterapia, em toda essa mudança louca que deu na minha vida. E assim foi feito. Eu congelei os 16 e comecei meu tratamento de quimioterapia. Então, dia 26 de junho, agora eu viajei para o Brasil e logo em seguida meu marido chegou e esses óvulos foram descongelados. Desses 16 óvulos, eu perdi 4 no descongelamento. Porque óvulo, na época eu lembro que o doutor falou pra mim que óvulo é um pouco mais complicado, porque eles têm muito líquido e tudo mais. Então, assim, seria melhor congelar embrião, mas na época eu preferi congelar só óvulo, então eu só tive óvulos congelados. Então, já perdi 4. Então, de 16 foram pra 11. E fertilizamos todos eles. E desses 11, 8 foram fertilizados. Os outros eu perdi no processo de... Um foi no processo de colocar o espermatozoide dentro, o outro não deu a junção, eles ficaram rotos, que diz, e o outro começou a multiplicação errada, então foi excluído também. Então foram 8. Desses 8, eu preferiria fazer a biópsia. Eu preferi fazer a biópsia cromossômica. Mas porque eu tive 2 perdas, né? Por eu ter 2 abortos, eu preferi fazer a biópsia para não correr o risco de eu ter uma outra perda por causa cromossômica. Apenas por conta disso. Lembro que na época até que eu fiz, o meu médico, o Dr. Fábio, ele não me aconselhou nem a fazer a fertilização logo de primeira. Ele falou, Fernanda, tenta mais uma vez, essas coisas acontecem. Mas eu preferi fazer a fertilização. Então, eu resolvi fazer biópsia nos embriões. Então, eu tenho que esperar esses embriões chegar no dia 5 ao 7, ou seja, quando eles virarem blastócito. E isso foi feito. Então, assim, até o dia 3, que é quando é o D3 que se fala, os meus embriões, os 8 estavam perfeitos. Chegou no dia 6, no dia 5, o médico virou pra mim e falou, Fernanda, só um chegou em blastócito no dia 5. E aquilo pra mim foi um choque tão grande que eu falei, como que um só? Os 8 estavam bem, estavam bons, todos os 8 crescendo bem, como que um chegou? Eu falei, calma, vamos esperar D6 e D7. Dia 6 e dia 7 pra ver como é que fica. Você já tá cheia de hormônio, porque nisso eu já tô preparando o meu útero. Já tava com progesterona, comecei a tomar injeções de Clexane um pouco antes da gente fazer implantar o embrião em mim, que são injeções de trombofilia, mas eu fiz isso profilático, porque a gente quis evitar qualquer coisa, sabe? Eu li um estudo que mal não faria, então resolvi, mesmo não tendo o resultado de trombofilia no meu exame de sangue, eu resolvi tomar essas injeções junto com o meu médico, conversamos e achamos que essa seria uma boa ideia pra mim, uma segurança a mais. Então, e aí eu já tava cheia de hormônio, meu marido já tinha voltado para os Estados Unidos, então eu estava no Brasil com os meus pais, mas sem meu marido, com muitos hormônios, então eu tava assim, com meus sentimentos, a flor da pele. Eu só sabia, tem até uns vídeos que eu fiz na época, não sabia se eu ia postar ou não, vamos ver. Mas assim,
ver os meus números descendo desse jeito foi uma coisa extremamente traumática pra mim. Os óvulos eram óvulos saudáveis de 29 anos. Tipo, não era pra eles caírem tanto assim, sabe? Ok. No dia 5 chegou um, no dia 6 chegaram mais 3 e no dia 7 chegou mais um. Ou seja, 5 embriões eu consegui. E eu mandei os 5 pra biópsia. E aí é mais espera, porque, gente, fertilização in vitro é um jogo de espera, um tratamento que... mais uma semana, mais 6 dias, mais 7 dias. Os embriões para crescer são 5, 6, 7 dias. A biópsia leva 7 dias pra ficar pronta. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar relativamente bem, porque você tem que esperar. A ansiedade... Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, assim, o que eu fazia nessa época? Pesquisava tudo que eu podia e o que eu não podia pesquisar. Eu fiquei meio louca, então eu começava a pesquisar chances de descongelamento do óvulo, do embrião e eu perder o embrião. Chances de aborto de novo, terceiro aborto. Chances, sabe, coisas que eu não deveria. Então eu agradeço muito a Luísa, que foi uma amiga minha, que fez fertilização in vitro também. E ela me ajudou muito. Eu acho que ela é uma das únicas pessoas que conseguiu realmente me acalmar e entender pelo que eu estava passando. Minha família, minha prima, que me acolheu na casa dela, fez eu esquecer um pouco desses dias. E aí tá, os dias foram passando e chegaram os resultados da biópsia. E aí meu médico me falou: Fernanda, você tem um embrião saudável. Dos 5, um embrião. E isso pra mim, eu fui pro Brasil com a ideia de implantar 2. Sabe? Eu fui com essa ideia na cabeça. Vou poder escolher os mais saudáveis, vou implantar os 2. E é isso. E daqui a pouco você só tem um embrião. Então aquilo mexeu tanto comigo que eu me desesperei. Enquanto meu marido tava comemorando que a gente tinha um, a gente só precisava de um, eu tava desesperada. Falei, como? Dos meus 16 óvulos, eu terminei com um embrião. Como é possível? Os outros 4 tinham alterações cromossômicas sérias que me levariam a um aborto novamente. Então, a sorte minha foi que eu pude fazer a biópsia cromossômica, que nem todo mundo faz. E pela minha idade também eles não recomendam, porque assim, a idade que é contada é a idade dos óvulos, que seria 29, não os meus 35 agora. E aí eu fiquei desesperada. Como que eu vou conseguir? Como eu vou conseguir? E fomos... Conversei com o geneticista, passei com o geneticista, falei com ele. E ele falou, Fernanda, então eu fiquei arrasada com um embrião só saudável. Mas tudo bem, era o que eu precisava. Só que naquele momento, na minha cabeça, era muito mais complicado, porque pra mim era a minha única chance de engravidar. Falei, a única chance são meus embriões sem quimioterapia, meu óvulo de 29 anos, só tenho uma chance nessa vida. E meus ovários estão contados, eu só tenho até 37 anos pra fazer isso. E aí, meio que desesperei. Conversei com meu marido, o Luiz estava super feliz, tá super feliz. Temos um embrião. Esse, era pra ser esse, né? É um sinal que era pra ser esse. E aí foi, aí começamos a preparação. Já estava preparando o meu útero para a implantação deste embrião. Que sobre a implantação eu vou falar no próximo vídeo. E também quero conversar sobre o exame de genética. Que você pode fazer esse exame no embrião para saber se possui alterações genéticas, que eu diga da minha mutação genética, de câncer, de um monte de doença. Você pode fazer assim. É impressionante esse exame, impressionante. Mas eu vou falar num próximo vídeo sobre isso.